Olá, muito boa noite. Essa é a nossa disciplina de gestão empresarial. A gente está falando sobre planejamento estratégico. Eu vou compartilhar com vocês aqui, né, o nosso plano de atividades. E a gente vai ver, então, que hoje nós estamos na aula do dia 10 do 12 do 7, a nossa nona aula. E agora a gente está na fase que os alunos vão apresentar, né, o que eles aprenderam aí de gestão empresarial. Vão estar apresentando aí o planejamento estratégico de uma empresa ou de parte da sua empresa aí como 30% da nota aí. Hoje nós teremos a apresentação de 4 alunos, de 3 alunos, né? Está previsto para apresentar o Arthur, o Augusto e o Emerson. Bom, pessoal, caso os outros alunos não participem, a gente não tem como avaliar e 30% da nota aí automaticamente não tem como ser dada. Emerson, você pode apresentar para a gente aí? Sim. Então tá para você aí compartilhar já. Na hora que você quiser. Já está vendo aí já? Já sim, beleza. Então, esse aqui é o trabalho que eu fiz, né, de um setor da minha empresa, né, que é o setor de relações trabalhistas e remuneração. Então, eu fiz uma análise aqui, SWOT, desse setor. Esse setor, ele é responsável pelas relações trabalhistas e a parte de remuneração, que é a parte de folha de pagamento. Tá? Então, a gente começou aqui fazendo uma análise dos fatores externos, né, que são as oportunidades e ameaças. A gente identificou aqui uma série de oportunidades e ameaças aqui, né? Então, aqui como oportunidade, transformação digital, estabilização econômica, flexibilização das relações trabalhistas, aumento da participação em eventos por meio de videoconferência, né? Como ameaça, a gente, a alteração da legislação trabalhista e previdenciária, movimentos grevistas, crescimento do nível educacional, sistema de escrituração digital e obrigação fiscal previdenciária trabalhista, que é o E-Social, Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, e a pandemia da Covid-19. Como fatores aqui internos, né, que são as forças e as fraquezas, a gente identificou aqui as forças, né, o clima organizacional dessa equipe, a autonomia na decisão das atividades envolvidas, também é uma força, aqui está errado, relações trabalhistas, preposto judicial, folha de pagamento e remuneração, ambiente aberto à inovação, para buscar melhores resultados, então também é uma força. Fraqueza, né? Um ambiente físico que propicie maior interação entre as equipes de trabalho, mais interação com os clientes internos, né? Áreas e empregados de outras áreas, canal de solicitações para informações integrado com o processo de trabalho. Então, esses são os pontos aqui. Então, foi feita toda uma análise, né? Onde chegou aqui aos pontos altos, que eu vou destacar aqui. Então, se eu colocar aqui nos pontos altos, a gente identificou esses pontos altos aqui. Então, a partir desses pontos altos, a gente vai estar trabalhando eles aí nas próximas etapas aqui. Então, foram 4 itens externos e 4 itens internos aí. Então, indo aqui agora para o 5W, alguma dúvida, professor? Não, Emerson, até agora tudo tranquilo, tá bom? Essa linha mesmo, Só né? com relação ao que a gente viu antes, né, no início, como é uma parte da ArcelorMittal, né, seria legal você colocar aí a missão, visão e valores, né, só para ter aquela parte completa do planejamento, mas só da análise forte para frente está tudo tranquilo. Entendi. Aqui na parte 5W2H, né, eu peguei o
todos que estão alto lá, né, a gente detalhou aqui, né, para poder estar trabalhando aquele item. Então, o primeiro deles lá, que era a oportunidade, né, que é a transformação digital. Então, qual é a ação macro? Otimização dos processos por meio de uma transformação digital. Então, aí tem o detalhamento dessa tarefa. Então, definir o analista responsável por cada processo interno. Então, quem vai fazer isso é o gerente. Na verdade, já está concluído, né? Está verdinho, está concluído. Foi feito em julho. Sim, foi eficaz, né? Que foi feita a verificação nessa data. E a documentação que foi a evidência foi um documento com a definição dos analistas responsáveis por cada processo interno, né? Como uma ação aqui que ainda não foi executada, né, a gente tem aqui a participar, dando sugestões de melhoria, né, todos os empregados participar dando sugestões de melhoria para essa transformação digital, vai ser em agosto, e coordenar as ações para a implantação das melhorias. Então, os analistas vão estar fazendo isso também depois, as sugestões aí vão trabalhar essas sugestões para poder criar essa transformação digital no ambiente de trabalho. Um outro item aqui, ó, que é uma ameaça, que é o sistema de escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, que é o e-social, que é um sistema do governo, né, que você tem que cumprir, tem que mandar as informações lá de forma mensal. Então, aqui a gente tem aqui, ó, como uma ação macro é cumprir, né, as regras do sistema de escrituração. Então, a gente tem algumas premissas aqui que já foram até executadas, que é capacitar no e-social todos os empregados da folha de pagamento. Então, os profissionais, um profissional terceiro veio treinar todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, foi feito em janeiro, sim, teve evidência, a evidência foi uma lista de treinamento, o resultado da avaliação de desempenho desse treinamento. Né? O próximo item aqui foi garantir que todas as informações obrigatórias, né, obrigadas, foram incluídas no e-social. O analista, né, de folha de pagamento, ele é responsável por garantir esse processo, né, foi feito também em janeiro, sim, foi eficaz, no dia 31 foi verificado, né, foi feita a consulta dos dados do e-social na folha de pagamento. Aqui, o próximo item foi a realizar a auditoria externa das informações obrigadas que foram incluídas no e-social. Então, o auditor externo veio verificar se as informações realmente foram validadas, né? Veio validar as informações. Então, ele foi feito em junho, sim, no dia 30 de junho, né, que ele foi feito isso. Então, teve a conferência dos dados do e-social enviados para a folha de pagamento. Então, todas as etapas aqui foram cumpridas aqui para esse item. Próximo item aqui, ó, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. Então, é uma ameaça, porque se ela não estiver adequada, a empresa pode sofrer uma punição, né, do governo, pode sofrer uma multa, as multas são bem pesadas. Então, a gente tem aqui o atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o primeiro passo, né, é capacitar na LGPD todos os empregados da área de relações trabalhistas e remuneração, ou seja, todas as pessoas têm que estar capacitadas para poder trabalhar com essa informação de forma correta. Então, o profissional terceirizado veio treinar a equipe, né, foi feito em fevereiro. Sim, foi eficaz. A verificação foi no dia 15 e com lista de presença e o resultado da avaliação de desempenho e treinamento. A próxima etapa aqui, né, foi o gerente definir o encarregado da produção de dados, que é uma pessoa que é responsável pela guarda, pela proteção dos dados aí. Então, o gerente ele definiu em fevereiro essa pessoa. Sim, foi eficaz. Em fevereiro aqui foi feita, no final de fevereiro foi feita a verificação, né? Essa verificação por e-mail enviado com a indicação do encarregado. Então, o gerente enviou um e-mail. Então, essa é uma evidência aí que foi feita essa atividade. Próximo item aqui, ó, realizar auditoria externa para a conferência do trabalho realizado pelo atendimento da LGPD. A próxima etapa, que vai ser feita em agosto, vai ser uma auditoria para verificar se o trabalho está sendo feito da forma correta. Depois a gente tem aqui, ó, pandemia da Covid-19.
que é uma ameaça, né? Então, aqui a gente tem que garantir o controle da contaminação entre os empregados, na dependência da empresa, tá? Então, primeira atividade que foi feita aí, né, foi adequar os ambientes de trabalho, distanciamento, os postos de trabalho e adoção de máscaras e álcool em gel, né? Foi feito para todos aí em janeiro. Sim, foi eficaz. No 10.1, documento gerado em função da inspeção local realizada nos postos de trabalho. Então, o segundo item aí, ó, foi adotar distanciamento social com revezamento das atividades realizadas na empresa e o trabalho de casa. Então, quem pôde trabalhar de casa foi, né, foi dispensado para trabalhar de casa, e as pessoas que não puderam continuar trabalhando na empresa. Então, aqui são todos, foi feito em janeiro, né? Em janeiro foi feito isso. Sim, foi eficaz. Dia 25/1, então, um registro do sistema desenvolvido especificamente para o desses desempregados na pandemia. Então, foi desenvolvido um sistema especificamente para isso. Próximo item aqui, ó, foi feito também, né, que foi monitorar o acesso de empregados por meio de medição de temperatura, um termômetro digital e câmeras térmicas. Então, a segurança patrimonial ficou encarregada de fazer esse controle, né, para as pessoas, para evitar a contaminação. Então, em janeiro, sim, foi eficaz. Dia 16/1 foi feita a comprovação através de fotos e vídeos. Clima organizacional, próximo item aqui que é uma força, né? Então, ação macro, clima organizacional no ambiente de trabalho, que é manter e melhorar cada vez mais o ambiente interno, né? Que é contratar uma empresa para desenvolver uma pesquisa de clima organizacional, né? Para avaliar como está o clima, se o clima melhorou ou piorou, né? Então, o analista vai ser responsável por essa contratação, ainda não foi executado, né? Vai ser feito ainda. Definir e aprovar critérios junto à gerência, né? Depois que contratar, vai ser definido também, o analista vai ter que definir junto com a gerência quais os critérios que vão ser aplicados. Aplicar a pesquisa de clima organizacional. Então, a empresa contratada ela vai estar fazendo essa aplicação dessa pesquisa de clima. Esses 3 itens não foram ainda executados, né? Por isso estão em vermelho aqui. Hoje a gente tem aqui, ó, relações trabalhistas, né, que é uma força também, né, que é a gestão das relações trabalhistas. Tem 3 tópicos aqui, que é revisar política de gestão de consequência, que é penalidade e sanções, né, o analista responsável vai estar fazendo isso. Desenvolver uma pesquisa para avaliar a atuação das relações trabalhistas. Também um analista responsável vai estar fazendo em setembro. Reforçar a divulgação do canal de denúncias para todos os empregados, né? É um item importante para poder controlar qualquer desvio na empresa, tá? Então, esses 3 itens ainda não foram executados, vão ser executados aí conforme o cronograma. Tem a parte aqui de preposto, né, que é o próximo item, preposto judicial, que é uma força também, que é a gestão de participação de audiências trabalhistas e perícias, diligências periciais, né? Então, 3 tópicos aqui, que é atualizar os dados referente à participação de audiências e perícias, né? O preposto judicial é responsável por isso, então ele foi feito em maio. Ixi, acabou que apagou aqui. Sim, né? Foi eficaz, foi feita a verificação, aqui foi registrado no sistema. Acabou apagando aqui, depois eu ajusto isso aí. Próximo item aqui, que é apresentar os resultados de 2021, né, relacionado à participação de audiência e perícia. Então, o preposto vai fazer essa avaliação, vai fazer essa apresentação em julho, ainda não foi apresentado. Próximo item é desenvolver uma sistemática contínua de retorno para os gerentes das áreas envolvidas nesse processo. Então, o preposto judicial também vai desenvolver uma sistemática para poder dar o retorno para os gerentes aí das áreas envolvidas. Também vai ser feito ainda em agosto. Depois a gente tem aqui a parte de folha de pagamento e remuneração. É uma força também, que é a gestão de folha de pagamento. Então, o primeiro item aqui é analisar todos os padrões, visando reduzir a quantidade para desburocratizar o processo.
Então, a folha de pagamento fez essa análise em junho, tá? Sim, foi eficaz. No dia 5/7, o documento gerado pela análise. Então, essa é a evidência. Depois, o próximo item aqui, revisar e excluir os padrões de trabalho, né? Então, depois de fazer aquela análise, né, agora ele tem que revisar os padrões que têm que ser revisados e excluir os padrões que não precisam mais. Então, vai ser feito isso agora em agosto. Próximo item aqui é desenvolver uma pesquisa para avaliar a ação da folha de pagamento e remuneração. Então, vai ser desenvolvida uma pesquisa em outubro, o analista vai estar responsável por esse desenvolvimento de uma pesquisa para fazer junto aí, para verificar como é que está a atuação, né, da folha de pagamento e da remuneração. Então, esses são os pontos aqui que foram abordados aqui no 5W2H, que são as ações aí, para abordar os riscos. Então, foi feito um detalhamento para cada item, foi detalhado as atividades, passo a passo, aí, tudo que vai ter que ser feito para poder ser executado, para ser atingido. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Você já tinha isso, Emerson, porque a Cielo é uma empresa bastante organizada, que já trabalha também com muito plano, né, muito planejamento de ações. Já tinha isso no setor ou você fez e Não, tinha eu fiz. complementou? Não, eu fiz. Eu fiz do zero isso aqui. É, Eu fiz do ficou zero bem, a ficou partir bem completinho, né? a partir de situações vivenciadas, a partir do que a gente estudou, né? Eu fui trabalhando os dados nesse sentido. É. Tá? Bom, e aí, você vê alguma utilidade prática disso no seu serviço? Eu vejo sim, com certeza. A gente, na verdade, a gente trabalha dessa forma assim, né? A gente tem uma atividade Só não sempre documenta, né? só não documenta. Tem determinadas situações que a gente documenta, né? Dessa forma, detalha o processo, as atividades do determinado processo. Mas é assim, é super prático isso aqui. Sempre se aplica em qualquer situação. Beleza. Tá? Então, continuando aqui, a gente vai agora para os objetivos e metas. Então, objetivos e metas aqui, a gente tem ali as, a parte financeira, né? A parte clientes, a parte de aprendizado, a parte de processo. Então, eu fiz aqui, não coloquei bastante item, né? Eu coloquei pelo menos 2 itens para cada item para ser trabalhado, né? Porque não adianta também você colocar muito e você não conseguir atingir o seu objetivo. Então, você tem que colocar o que você vai conseguir executar. Então, coloquei aqui, ó, finanças, né, que é o objetivo, é reduzir o consumo de papel, né? Então, se a gente reduzir o consumo de papel, a gente vai estar contribuindo com o custo aí, né? Então, vai ser, num primeiro momento, somente para acompanhamento. Então, o que vai ser feito? Vai verificar a quantidade de papel utilizado pela quantidade total de papel adquirido. Então, através desse indicador, né, que pode ser feito mensal ou anual, né, vai verificar a questão financeira aí, está reduzindo ou não o consumo de papel. Então, a ação de planejamento aí, que foi acompanhamento da aderência à nova cultura de transformação digital. Porque essa nova cultura quer não utilizar papel. Então, vai gerar aí uma economia para a empresa. Então, o responsável, analista de cada processo, está controlando essa atividade aí, dentro de cada processo. Tá? Então, a gente vai estar verificando o prazo aí até o final do ano. Outro item financeiro aqui, né, que é aumentar a assertividade das propostas de negociação de acordo coletivo. Né? Lá é uma empresa que todo ano você fecha, né, junto com o sindicato, um acordo de trabalho com algumas cláusulas de benefícios para os empregados. Então, aqui é chamado acordo coletivo. Então, aqui a meta somente para acompanhamento, né? Então, o que vai ser feito? Vai verificar o número de itens fechados, né, que foram incluídos na pauta, pelo total de itens que foram propostos. Vai verificar aqui quantos por cento daqueles itens que foram colocados foram realmente aceitos. Tá? Então, aqui a gente tem esse é um indicador anual, que é apurado na época da negociação, que é uma vez por ano.
Então, vai ser um acompanhamento dos motivos da não aprovação dos índices propostos. Então, o analista de relações trabalhistas vai estar responsável por essa etapa. Clientes, né? Próximo item aqui, ó, que é a entrega de produtos e serviços conforme o prazo estabelecido, né? Então, todo o setor, toda empresa, ela trabalha ou produzindo um produto ou um serviço. Então, lá o nosso produto, né, é um serviço que a gente presta, né, que é uma área de prestação de serviço. Então, ó, cumprir 95% dos prazos estabelecidos. No mínimo, 95% dos prazos estabelecidos. Então, aqui vai ter o registro no Microsoft Planner, né, que é uma ferramenta da Microsoft destinada a controle, então, de todas as entregas de produtos e serviços. Então, vai ser feito uma avaliação na segunda-feira de todos os itens que foram definidos. Na sexta-feira, né? Na verdade, eu coloquei terça ali, mas está errado, é sexta. Na sexta-feira é verificado se cada item daquele se foi concluído ou não. Tá? Então, através desse controle, a gente vai saber quais itens foram concluídos, quais itens não foram concluídos. Então, orientar o empregado quanto ao cumprimento da entrega de produtos e serviços. Então, o analista de cada processo vai ser responsável por essa etapa aí. Outro item de cliente aqui, que é aumentar o índice de satisfação dos clientes. Tá? Então, a gente trabalha para atender o cliente, para fornecer um serviço para o cliente. Então, a gente quer que, no mínimo, 85% das respostas estejam entre bom e ótimo. Tá? Então, vai ser feita uma pesquisa eletrônica de satisfação para verificar como está essa condição. Então, essa pesquisa vai ser feita de forma semanal, um acompanhamento mensal e anual. Tá? Então, vai orientar os empregados quanto ao cumprimento e satisfação dos clientes. O analista de cada processo vai ser responsável por isso, porque a gente quer verificar em cada processo como é que está a satisfação. Aprendizado, né? A gente tem que aumentar a qualificação e capacitação dos empregados visando a melhoria contínua e prestação de serviço. Então, cumprimento pelo menos de 100% do plano de treinamento. Então, tem que ser cumprido, né? O plano que foi estabelecido tem que ser cumprido. Então, o número de treinamentos realizados dividido pelo número total de treinamentos programados. Então, vai ser um indicador mensal e anual, né? E acompanhamento também anual. Treinar os empregados conforme o plano de treinamento e capacitação do cargo. Então, o RH que é responsável por esse controle aí, vai controlar até o final do ano. Outro item de aprendizado que é implantar relatórios automáticos para aumentar a velocidade de tomada de decisão de nível gerencial. Então, num primeiro momento vai ser somente para acompanhamento, né? O que ele vai fazer? A gente vai verificar a quantidade de relatórios automatizados pela quantidade total de relatórios. Então, a gente vai fazer essa medição de forma mensal e anual para promover um ambiente propício ao desenvolvimento de melhorias, tá? Que é um analista de cada processo que vai ser responsável. No processo aqui, a gente tem agora que reduzir o índice de reclamação de clientes. Então, a gente quer que tenha um índice, no mínimo, de 10% de reclamação de clientes, que é o mínimo que a gente quer aceitável. A gente vai ter aqui um indicador aqui que vai ser número de reclamações dividido pelo número total de produtos e serviços realizados. Então, a gente vai verificar qual é esse percentual, né, que pode ser mensal ou anual. Então, a gente vai verificar aqui, orientar os empregados quanto à redução e eliminação de reclamações de clientes. O analista de cada processo também vai ser o responsável por esse controle. Outro item de processo aqui que é aumentar o índice de satisfação dos empregados. Então, a gente pretende aí aumentar o nível de satisfação ficar em torno de 95%, entre bom e ótimo. Né? Então, vai ser realizada uma pesquisa eletrônica para verificar de forma semanal, mensal e anual como é que está aqui a ação que vai ser orientar os empregados quanto à importância de ter um ambiente de trabalho com um clima organizacional favorável, né? Bom.
Então, o RH vai ser responsável por esse processo. Tá? Então, esse foi o trabalho que eu fiz aqui, destinado, né, a melhorar o ambiente de trabalho, né, das relações trabalhistas e folha de pagamento da minha empresa aqui. Ficou muito bom, Emerson. Parabéns, rapaz. Muito completo, muito. A gente normalmente tem um exemplo fictício, né? Ou os meninos, para a gente pegar na prática, a gente pede aí para colocar alguma área do IFES, né? Como vigilância, ou como vigilância, ou mesmo cantina, biblioteca, registro acadêmico. Porque, infelizmente, muitos não têm essa experiência aí, nem a oportunidade de estar trabalhando numa empresa. O seu foi ótimo aí, pensando no caso da Celó, que eu também já trabalhei, né? Então, a gente vê o seguinte, que é uma empresa muito organizada, né? Para Sim. mim, já teria algo nesse tipo. Talvez, né? É, não aí na sua área, mas na área industrial ou área de risco maior, né? Vamos falar assim, para o processo, talvez tenha isso já definido na empresa como uso normal. Mas nas áreas, vamos falar assim, mais administrativas, talvez não, né? Talvez não. Mas muito bom. E é isso aí, gente. A ideia é vocês, né, que estão nos assistindo aí, verificar que essa ferramenta, né, seja a análise SWOT, seja a questão do plano de ação, a definição de objetivos e metas, ela não é algo que a gente vai ver só teoricamente nas empresas, não. É muito comum que as empresas utilizem essas ferramentas, né, na prática. Então, eu que já atuei como consultor aí de muitas empresas, é muito comum a gente implantar isso nas empresas para ter aí uma forma de trabalho organizada, né? Porque se as empresas elas definem as ações, mas não escrevem, dificilmente a pessoa que é responsável pela ação ela se vê cobrada e ela lembra disso, né? Hoje já existem ferramentas para a gente fazer essa análise de contexto e essas ações também de modo informatizado, né? Existe aí o Miro, o Trello, algumas ações aí, né? Alguns aplicativos que fazem isso de maneira um pouco mais organizada, só que um pouco mais caro e um pouco menos flexível, né? Do que um Excel aí que você ajusta para empresas de diferentes naturezas, né? Então, Emerson, parabéns aí, achei que ficou bem dentro da realidade. Espero que esse trabalho ajude você a organizar melhor a sua área aí. Com certeza, vai ajudar bastante. Beleza. Bom, como os outros dois alunos não apresentaram, nós vamos encerrar por aqui. Eu não tenho perguntas para fazer para você. As perguntas que eu já fiz durante a apresentação. Meus parabéns aí. E até a próxima aula, então. Beleza, obrigado pela oportunidade aí. Beleza, Emerson? Um abraço. Até a Valeu. próxima. Até mais.